Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui trazendo uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série sobre as lições de Jesus, onde estamos falando durante todo esse mês de novembro de quais lições que Jesus nos deixou, principalmente para que nós tenhamos assim, clareza e 100% de convicção de qual é a doutrina que de fato Jesus deixou. Você já se perguntou por que hoje existem tantas doutrinas, tantas religiões, tantas igrejas que uma pensa diferente da outra? Você deve ter se perguntado isso com certeza, né? Independente da sua fé ou se você frequenta alguma igreja hoje, se você acredita em Deus e acredita que Jesus foi filho de Deus e foi enviado por Deus para que no mundo ele pagasse o preço dos nossos pecados, com certeza você já se perguntou isso. E na prática, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, falamos também no último vídeo, mas só para a gente refletir um pouco sobre isso antes de mais nada. Na prática isso acontece porque depois que a igreja começou, depois que Jesus morreu, foi ressurreto, o Espírito Santo veio ao mundo e passou a habitar em nós, em todos que aceitavam Jesus como Senhor e Salvador, a partir daquele momento, muitas doutrinas começaram a surgir, principalmente por conta de homens, ou seja, homens foram botando a igreja do jeito que eles queriam e instaurando práticas, hábitos e liturgias, enfim, coisas do jeito que ele queria. Por isso que a gente vê tantas modalidades diferentes, né? Tem igreja católica, tem igreja evangélica, dentro da evangélica tem vários negócios, dentro da católica tem vários negócios, enfim. Então, assim, a questão não é qual tipo de igreja que você vai escolher, frequentar ou adotar. O importante é você entender qual é realmente a fé que Jesus nos ensinou a ter e a conduta que Jesus nos ensinou a ter. Se você confia em Jesus, se você confia em Deus e se você, de fato, crê na Bíblia, crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então você precisa seguir a palavra de Deus. E é sobre isso que a gente está falando aqui durante todo esse mês de novembro. No último vídeo, só para recapitular, caso você não tenha visto, nós falamos muito sobre como ser bem-aventurado aos olhos de Deus, como ser o sal da terra, e falamos também muito sobre como você se posicionar diante de situações negativas que a vida nos leva às vezes, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como Deus espera que nós nos posicionemos e o que Deus espera de nós de fato nas nossas relações. Relações com outros, com o próximo, com a nossa família. Como a gente deve agir, né? O que Jesus nos ensina sobre isso? Vamos lá, sobre isso que a gente vai caminhar hoje. Se você puder, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5, versículo 27. Vamos começar do 27. Hoje eu estou com uma Bíblia online aqui no computador, então eu vou ficar olhando um pouquinho para o lado, não repare não. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 27, assim diz a palavra de Deus. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, outras versões diz cobiçá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Então, o que Jesus está nos ensinando com essa palavra? Que o pecado ele começa no nosso coração e não no ato de pecar, no gesto físico de pecar. Porque o gesto fisicamente de você cometer um pecado, tanto o adultério quanto qualquer outro pecado, no final das contas é apenas um reflexo do que já está no teu coração. Já ouviu falar naquele ditado? A tua boca fala do que o teu coração está cheio? É mais ou menos isso. Só que no final das contas, a gente está falando aqui de ações, não apenas de falas. Né? Então o ato de pecar ou de adulterar, ele sempre vem como uma consequência de algo que já entrou no teu coração. Então por isso que Jesus nos ensina, se você olhou para uma mulher, se você é homem, olhou para uma mulher e cobiçou ela, que desejou ela, e você é casado, por exemplo, você já pecou no teu coração. Então assim, você já deixou o pecado entrar no teu coração. Dali, até você realmente refletir aquilo numa ação de pecado, de fato, de adulterar, é muito mais uma questão de você contar uma historinha para você mesmo. Ah, minha esposa faz isso, ah, meu casamento não tá legal. Você conta uma historinha para si mesmo e você acaba cometendo aquilo na prática. Foi o que aconteceu com Davi, com Batseba. A gente falou sobre isso na última série, inclusive, que ele não estava na guerra quando era para estar, e por estar em casa, no palácio, no bem bom do conforto, ele acabou pecando, ele acabou adulterando, além de depois virar homicida, enfim. Mas o ponto é, na prática, o pecado entra no nosso coração. É isso que Jesus está nos ensinando aqui sobre o adultério. Então, o cuidado tem que estar muito mais no olhar do que às vezes no pecar.
porque o olhar é a candeia do corpo, é a nossa porta, é a porta da alma. Então, se você olha uma coisa e aquilo ali não é boa para você, ou você olha, depois olha de novo, depois olha de novo, depois olha de novo, você automaticamente está deixando o pecado entrar no teu coração. E depois é só uma questão de tempo para isso realmente virar um pecado externamente. Legal? Então, esse é o primeiro aprendizado de hoje, é a primeira lição de Jesus, mas vamos dar sequência ainda no mesmo tema. Vamos lá, versículo agora 31, ó, vamos pular um pouquinho, vamos para o versículo 31. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então aqui Jesus está nos ensinando, ele falou sobre o adultério, o que é o adultério, mas ele também falou sobre o divórcio. Muita gente hoje tem essa dúvida, você talvez já tenha se perguntado, poxa, mas eu casei, ou será que se eu casar e me divorciar porque não está dando certo, porque a relação não está legal, será que eu estou em pecado? Como é que funciona isso? E assim, isso, lembrando que a gente falou no início do vídeo, é um dos pontos que, quando você compara, às vezes, a opinião de uma, sei lá, de uma doutrina ou de outra, de uma religião ou de outra, de um tipo de igreja ou de outra, vocês vão ver que eles pensam diferente. O ponto aqui, eu não quero destacar nenhum tipo de doutrina, nenhum tipo de religião, mas eu quero falar o que a Bíblia ensina. Então, Jesus fala em Mateus 5, capítulo 31. Foi dito que aquele que se divorciar de sua mulher pode lhe dar a certidão de divórcio. Foi dito isso na lei, lá atrás de Moisés. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, também está adulterando. Então é isso que Jesus está falando, que em casos de imoralidade sexual, ou seja, teve um adultério, teve algo desse tipo, ok, você tem o direito de se divorciar, apesar de existir a possibilidade, né, do perdão, de você entender se a pessoa realmente se arrependeu, mas esse não é o mérito aqui desse vídeo de hoje. Aqui a gente está falando sobre a questão do divórcio. Então, sim, você pode se divorciar desde que haja imoralidade sexual, você vai lá, termina o casamento e começa outro. Mas esse não é o ideal. O ideal é que você entenda que o casamento é uma decisão, não é apenas sentimento. Você não vai, de repente, amar a pessoa a vida inteira, mas você decidiu fazer uma aliança com ela, e por essa aliança você vai perseverar nessa aliança nos altos e baixos. Vão ter situações ruins, situações boas, e você tem que fazer com que isso dê certo, obviamente, sob a direção de Deus. Mas no caso de imoralidade sexual, você pode se divorciar e casar de novo. Algumas pessoas falam, não, mas não pode em momento nenhum, não, mas... Jesus está falando aqui, não é uma religião falando, Jesus está falando aqui. Você pode sim se divorciar, desde que seja imoralidade sexual. Agora, fora isso, se você simplesmente quer se divorciar porque, sei lá, a relação está numa mesmice, eu quero me divorciar e vou viver a vida e depois vou casar com outra pessoa. Isso é adultério. Jesus está nos ensinando aqui que isso é adultério. Por mais doloroso que isso possa parecer para você, se você já vivenciou isso, isso é um adultério. Agora, é claro, onde um não quer, dois não dão certo. Então, se você quer fazer o teu relacionamento dar certo, o que eu te direciono? Ora, entrega nas mãos de Deus, mas não se entrega apenas, não simplesmente termina porque o outro não quer. Não, bota aquilo nas mãos de Deus, faz um propósito, faz um jejum, faz uma oração e o teu casamento vai ser restaurado e vai funcionar e vai dar certo. Amém? Espera em Deus que Deus vai fazer acontecer. Mas o terceiro ponto que a gente aprende hoje, além da questão do adultério, além da questão do divórcio, terceiro ponto está lá em versículo 36 agora, vamos lá. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é trono de Deus. Desculpa, eu li o 34, perdão. Eu falei 35, na verdade é 36, vamos lá. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O que Jesus está nos ensinando com essa afirmação? Duas coisas. Primeira, que você tem que ser uma pessoa de palavra. Se você falou que sim vai fazer, sim você vai fazer. Se você está em dúvida se tem que fazer ou não, não diga sim nem não. Espera em Deus, ora, jejua, se entrega, pensa, reflete, faz conta, calcula o custo, vê, e leva o tempo que levar, mas toma uma decisão quando você estiver convicto. A partir dessa convicção, você entendeu que é uma direção de Deus, que você tem que tomar essa decisão. Você tomou essa decisão, a partir dali, mantenha a sua palavra. Mantenha a sua palavra. Se depois de surgir alguma dúvida, Vitor, Jesus está nos ensinando que se você tomou uma decisão convicta de sim ou que de não, depois disso, tudo que vem depois vem do maligno. Então, qualquer dúvida que vem depois de algo que você já orou e já teve discernimento, que tem que tomar uma decisão, depois disso, são apenas dúvidas e distrações que o inimigo tenta te gerar para que você não mantenha aquela decisão, para que você não persevere, para que você não tenha palavra. Então, isso vem do maligno? Tome cuidado.
Só para destacar, para você não confundir, tá? Então, toda dúvida vem do maligno, Vitor? Claro que não. Dúvidas no início de uma decisão fazem parte, às vezes, são dúvidas psicológicas, mentais, você não tem noção, às vezes, do que tem que decidir, ou às vezes é o próprio Espírito Santo te incomodando para você não decidir. Você quer dizer sim para uma coisa, você quer tomar uma decisão, e o Espírito Santo começa a te incomodar, e você fica incomodado e parece que você está em dúvida. Na verdade, às vezes, é Deus te incomodando para que você decida que não. Mas você, às vezes, não consegue ter esse discernimento de cara. Então, no início, antes de você tomar uma decisão, muitas vezes a dúvida pode ser, inclusive, Deus te incomodando. Agora, depois que você já teve o discernimento em Deus e tomou uma decisão, seja para um sim, seja para um não, a partir daqui, toda dúvida não pode vir de Deus, tá? Porque se Deus te deu discernimento, ele vai manter a posição dele. A não ser que ele queira que você mude de situação, mas aí ele não vai mudar nem o sim nem o não. Ele vai falar, ó, agora acabou o tempo disso aqui. A partir daqui, você vai para outra fase, para outro tempo, para outro novo. Mas você já cumpriu sim, entende? Deus nunca vai descumprir uma palavra que ele já te deu. Então, é assim que funciona a vida e a relação com Deus nesse ponto da dúvida e toma cuidado com o que vem do maligno. Mas, além disso, além de você ser uma pessoa de palavra, essa questão do sim, sim ou não, não, também se refere muito a você não ficar no meio do caminho, não ficar no meio termo, sabe? Existem coisas que você tem que entender o que é o certo e o que é o errado, ponto. Não existe relativo. Ah, Vitor, mas isso aqui é certo para uma pessoa, aquilo ali é errado para outra. Ah, mas então para fulano que está lá, ele pode pensar diferente, cada um pensa de um jeito, acabou. Você deixou o relativismo do modernismo entrar na tua vida. E isso é uma das coisas que a ideologia hoje do mundo, e principalmente de muitas pessoas que não são da igreja, que não creem em Deus, tentam fazer. Tentam relativizar tudo. Você já ouviu naquela história de, mas Deus é o mesmo em todas as religiões. Ah, não, mas Jesus está em todas as religiões. Ah, não, mas isso é aquilo de todos os jeitos. Ah, não, mas isso aqui não é bem assim. Ah, não, mas a criança pode escolher ser o sexo que ela quiser. Ah, não, isso tudo é relativismo, que o mundo entrou, que o homem fez com que entrasse no mundo através do diabo. E se você deixar isso tomar a tua vida e a tua família, naturalmente você vai abrir brechas espirituais para a tua vida. Então, Jesus está nos ensinando, seja assim sim ou não, não. Se você não tem discernimento ainda de qual é a resposta, de o sim ou não, ora, pede para Deus te perguntar. Ah, mas eu não sei se isso aqui é certo ou errado. Ora, pô, pede para Deus te direcionar. E Deus vai te direcionar. Deus vai te deixar claro o que é o certo e o que é errado. Não existe meio do caminho. Não existe meio termo. Amém? Receba essa palavra no teu coração, entenda e de fato reflita e ore para que Deus te direcione quanto a isso. Vamos lá, quarto item de hoje. Versículo 38 agora, ó. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Já vamos pular direto para o 43 também agora, ó. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aqui Jesus está nos ensinando duas coisas. Primeiro, se alguém te ferir, se alguém te agredir, literalmente, e te der um tapa na cara, numa face, dá outra face. Se alguém te processar e te pedir tudo que você tem, não dê apenas tudo, dê mais do que tudo, dê também a túnica, dá a roupa que você está, dá tudo. Por quê? Porque Jesus está nos ensinando que a gente não deve se colocar em posições de batalha em guerras que não são nossas. Então, se existe uma guerra que uma pessoa está tentando travar contra você, você está querendo se posicionar contra ela e você fica numa briga de braço ali com ela, talvez você esteja entrando numa briga que Deus não quer que você entre, aquela briga ali é de Deus, fica tranquilo. Se a pessoa está errada, a vingança não tem que vir tua, a vingança vem de Deus, e se Deus quiser vingar, então acalma o teu coração e simplesmente entregue outra face. E muitas vezes isso é algo que a gente traz muito para o conceito de coisas do dia a dia, né? E a gente consegue ver como que às vezes nós somos muito mais carnais do que espirituais. Por exemplo, você é fechado no trânsito, você está dirigindo, uma pessoa te fecha e ainda te xinga, abre o vidro e te xinga. O que você faz? Qual que é a tua primeira reação? Quando você acorda tal, e você vai escovar o dente, você dá uma topada na cama. Qual é a primeira palavra que você fala quando isso acontece? Sabe? Quando alguém fica revoltado por alguma situação profissional no teu trabalho e bota a culpa em você e você não tem nada a ver com aquilo, como é que você reage? Sabe? Situações como essa de dia a dia, que muitas vezes acontecem na vida de todos nós, nos dizem muito mais do que nós somos, do que a gente imagina, porque a reação que a gente tem nesses momentos nos diz se a nossa reação é pelo instinto carnal. Pô, se uma pessoa me fechou, obviamente aquilo ali não é legal.
Mas quando eu recebo aquilo, o que eu faço? Eu já também entro na mesma sintonia dessa pessoa, deixo literalmente a carne e as emoções tomarem conta, já abro o vidro também e começo a xingar, ou aquilo vem e eu travo, fruto do Espírito, domínio próprio, travo. Deus me ajuda a comandar isso, meu Deus do céu, abençoa a vida dessa pessoa, que esse homem, que essa mulher vá em paz. Eu não sei o que aconteceu na vida dessa pessoa, de repente ela acordou atrasada, de repente o filho está passando mal, de repente ela perdeu um ente querido, de repente ela acabou de ser demitida, de repente ela acabou de perder o emprego, ela acabou de falir, ela acabou de quebrar, de repente alguma coisa muito ruim aconteceu com ela, a ponto dela chegar e me fechar desse jeito e ainda me xingar. Então Deus abençoa a vida dela. Orar por seus inimigos, orar por coisas que acontecem no dia a dia, abençoar e amar as pessoas, sabe? Aqui eu tô falando de coisas do dia a dia, mas vamos ser ainda mais, vamos aprofundar um pouco mais. Para pensar o seguinte: você já foi, sei lá, por exemplo, assaltado? Alguém já levou alguma coisa à sua força? Você já teve algum episódio de alguém que fez alguma coisa muito ruim contra a lei com você, por exemplo? Esse tipo de pessoa, você consegue hoje amar essa pessoa? Você consegue perdoar essa pessoa? Você consegue orar por essa pessoa? Porque, para pensar, quando uma pessoa próxima que erra com você, sei lá, vamos supor, você é pai e o teu filho erra com você, você vai dar um esporro, você vai brigar, você vai educar o filho, logicamente, mas, assim, um dia depois, no máximo, aquilo já passou e você vai ter o mesmo amor, aquilo não afeta o amor que você tem pelo teu filho. Então, uma atitude isoladamente de um filho com o pai não muda de jeito nenhum o amor que o pai tem pelo filho. Agora, e da mesma maneira com outros familiares, normalmente. Mas, quando é uma pessoa distante que fez algo muito drástico contra você, tipo te assaltar, sei lá, te sequestrar, coisas desse tipo assim, forte, você consegue amar essa pessoa? Você consegue orar por essa pessoa? Ah, Vitor, não, aí para. Aí você tocou num ponto que, cara, não é possível. Eu não acredito que isso exista, Vitor. Você orar para uma pessoa que te assaltou, para com isso, balela. Assim, de verdade, eu também já pensei isso. Eu já pensei que isso era impossível. Mas acredite, isso inclusive é um termômetro de como está a tua vida com Deus hoje. De como está o teu íntimo com Deus hoje. Como é que está a tua relação com Deus hoje. Porque se para você parece impossível, tá tudo bem. Para 99% das pessoas talvez isso realmente pareça impossível. Mas essas pessoas, independente de já receberem Jesus ou não, são pessoas carnais. Entenda, se para você hoje isso é impossível, você é totalmente carnal e você é totalmente liderado pela tua carne, pelas tuas emoções e não pelo Espírito Santo de Deus. Provavelmente nessas situações o Espírito Santo de Deus tenta falar contigo, mas você simplesmente não ouve. Você simplesmente deixa que a sua voz, que os seus sentimentos falem mais alto. Naturalmente você está dando mais voz à sua carne, está alimentando mais a sua carne. Agora, quando você começa a se relacionar um pouco mais com Deus, a primeira coisa que acontece é você às vezes até reage mal, só que você já conhece o bem, você já conhece o que tem que fazer. Então, quando esse tipo de coisa acontece, você quer fazer o bem, mas você faz o mal. Você acaba mesmo assim retrucando, revidando e tudo mais. No início é assim mesmo, você vai fazer o mal mesmo querendo fazer o bem. Então você quer fazer o bem, você não consegue. Às vezes a carne fala mais alto, você vai lá e reage, e depois, só que depois você fica com aquele sentimento de remorso, sabe? Aquela coisa de, poxa, eu não deveria ter xingado meu irmão, poxa, de repente ele estava num dia ruim. Aquilo é o Espírito Santo te incomodando, te convidando para refletir sobre aquilo que você acabou de agir. E aí ele te leva ao arrependimento, você pede perdão, Deus te perdoa, e você ali passa a tentar agir diferente. Mas a segunda fase é quando você quer fazer de um jeito, mas você não consegue, você acaba fazendo de outro. Paulo mesmo diz em Romanos que às vezes eu quero muito fazer o bem, eu sei qual é o bem, mas eu não consigo, porque eu sou dominado muitas vezes pelo pecado e pela carne, e mesmo querendo fazer o bem, eu faço mal. Então, na prática, isso é normal quando você começa a avançar na vida com Deus. Mas existe um momento, existe um lapso, existe um romper espiritual que você ultrapassa. Que você chega num nível de intimidade com Deus, onde esse nível de intimidade ele é tão grande, que muito antes, às vezes, dessas situações acontecerem, Deus já comanda a situação, Deus já entra, você deixa Deus tomar o controle. E quando isso acontece, você toma uma fechada no trânsito, você deixa o Espírito Santo agir, você não age, você já começa a orar direto. E aí uma pessoa te assalta ou tenta fazer um mal contra você entrega tudo e dá hora pela vida daquela pessoa e fala, Jesus, se essa pessoa realmente precisou me roubar, porque ela deve estar com muita necessidade. Eu não sei, pai, se aquele celular que ela me roubou é porque ela
quer aquele celular apenas, é por maldade no coração dela, ou se é porque, por exemplo, ela precisa vender aquele celular para pagar uma comida para casa dela, mas Jesus usa esse celular para abençoar a vida dessa pessoa e me dá a provisão para que eu possa comprar outro, mas Jesus abençoa a vida dessa pessoa, que ela entenda que ela não precisa mais cometer esse tipo de maldade com outras pessoas para poder ter o que comer, dá a ela sabedoria, dá a ela discernimento, dá a ela instrução para ela trabalhar, sustentar a casa, sustentar seu próprio alimento. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa, Pai. Quando você chega nesse nível de intimidade com Deus, a ponto de você conseguir orar de fato por pessoas que aparentemente querem o seu mal, que te veem como inimigos, aí você rompeu um nível de entendimento de como se relacionar com as pessoas no mundo, deixando que Deus lidere a tua vida, que o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, lidere todas as suas atitudes. E você nunca deixe as tuas emoções e a tua carne falar mais alto. Amém? Essa é uma reflexão importantíssima que você tem que fazer para avaliar o termômetro de como está a sua vida com Deus hoje. Reflita sobre isso e vamos orar para a gente finalizar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e que, como uma espada de 2 gumes, é capaz de dividir espírito e alma, espinha e medula, Pai, para que possamos ter o discernimento, Pai, do que vem da carne, do que vem do espírito, e possamos agir, Pai, como seres espirituais. Pai, liderados pelo Teu Espírito Santo, nós clamamos, Senhor, nos ensina as Tuas lições e não nos deixa, Pai, cair em falsas doutrinas, sermos distraídos, Pai, pelas dúvidas que o diabo tenta gerar nas nossas mentes quando nós já tomamos uma decisão. Pai, nós cremos que se o Senhor nos direcionou, se o Senhor nos prometeu, é o Senhor quem vai cumprir, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos nossa vida a Ti. Amém, Senhor. Pessoal, até semana que vem. Vamos embora, continua com a gente nessa série.